Vila Bela da Santíssima Trindade é uma daquelas cidades capazes de desafiar o tempo. E para contar essa história, é preciso entender primeiro por que uma porção de terra distante de todos chegou a ser a primeira capital de Mato Grosso, ainda no período colonial. Seu Elísio Ferreira de Souza não viveu no século XVIII, mas os antepassados dele sim. As histórias antigas motivaram o aposentado a dedicar parte da vida a compreender como a febre pelo ouro, ainda em Cuiabá, iria mudar para sempre o lugar que no futuro ganharia nome religioso. E eu acredito que, através de alguns índios já domesticados daqui da bacia amazônica, deve ter informado a existência de uma mineração. Não era bem uma mineração ainda, mas da existência do ouro aqui na região. De lá ele reestruturou essa bandeira dele e subiu o rio, pegou o rio Jauru e chegou até aqui, essa Chapada dos Parecis, e descambaram aqui ao lado do Amazonas. Mas saíram em cima do ponto onde existe uma mineração hoje, por nome de Iamana, mas antes ela foi trabalhada manualmente pelos escravos. E que a gente tem a notícia que tinha escravo ali que produzia de 3 a 4 quilos de ouro diário. Estava a superfície da terra. No pé da serra, logicamente, aquela lavagem que acontecia da chuva, ela ia aflorando, né? E acharam o ouro com facilidade. Isso aí se expandiu a notícia a Portugal, começando de Cuiabá para lá, e o pessoal desceram mesmo. E foram formando comunidades, arraiais que se falava naquele tempo, né? Era uma formação de uma pequena vila, mas que não era organizada. Cada um fazia seus barracos onde era necessário. Agora, logicamente que os mineradores estavam presentes, não deixavam escapar nada. E com a grande dificuldade do transporte desse produto, eles procuraram vamos dizer assim, as comunicações pelo rio. Rio Guaporé, Mamoré, Rio Madeira, até chegar no Amazonas, lá no Pará. Lá que já era um povoado, uma cidade já formada e que dava toda uma assistência aqui para Vila Bela. Tá? Mas ainda não tinha o nome de Vila Bela, porque a comunidade não morava aqui, morava na mineração. Só após 17 anos, após a chegada desses mineradores, é que o governo resolveu instalar a sede de uma província aqui na região, isso com aquele pensamento de barrar a penetração dos espanhóis. A extração de ouro e descoberta de outras riquezas foi tamanha que, temendo uma invasão espanhola, em 19 de março de 1752, Portugal criou a capitania de Mato Grosso, chamada de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do estado. E ainda hoje, no meio da cidade, está uma das principais lembranças daquela época. Levantada sob pedra e barro, às custas do braço escravo, está o que restou da catedral. As grossas paredes dão ideia do esforço para ostentar todo o simbolismo religioso que dominava a região. Não por acaso, arraiais, vilas e cidades recebiam nomes de santos. Além da arquitetura, a arte também esteve presente no artesanato. O que foi possível guardar daquela época, hoje ornamenta a paróquia local. São várias imagens entalhadas em madeira, obras centenárias que traduzem também o momento pelo qual passava a Vila Bela. Eram pintada a pó de ouro, tem toda uma riqueza muito grande. Essas imagens, muitas coisas já se perderam, né? Hoje nós temos aquilo que conseguimos conservar. Todas elas eram ornadas com joias, coroas, brincos, mas isso com o tempo foram se perdendo. Mas graças a Deus nós conseguimos ainda ter essa preciosidade ainda dessas imagens aqui na nossa paróquia. Apesar do aparente desejo de vê-la erguida por completo,
a obra da catedral parou pela metade. O que seria a parte da frente, pouco mais do que o alicerce foi feito. Esta talvez seja a melhor demonstração de que os anos dourados já não eram tão reluzentes assim. A escassez do ouro estimulou um movimento de abandono. A cidade começava a ser deixada para trás. Cuiabá virou capital de Mato Grosso, Vila Bela ia perdendo grande parte da população. Após a decadência da produção, tudo que foi de melhor também eles levaram. Inclusive a mão de obra classificada. A cidade aqui esvaziou. Agora sobrou aqueles escravos que ainda moravam na região da mineração, mas que os dirigentes, os mineradores também foram embora. Os fazendeiros da região todos desocuparam. E ficou aquelas pessoas que eles não tinham interesse. Vamos dizer, aqui na sede, ficou alguns brancos, mas já pessoas idosas que não tinham condições de... ficou até o final da vida, né? E os escravos também ficou, a grande porção ficou lá na região da mineração. Mas com os ataques dos índios, constantes ataques, eles tiveram que abandonar lá e vieram para aqui. Chegando aqui, os casarões já estavam em estado praticamente de ruínas. Tá? E que eles não tinham condição de reconstruir aqueles casarões. Sobrou algumas casinhas mais simples, que as pessoas chegaram, ocuparam, grupo de famílias, né? E passaram a ter uma vida própria, livre, mas sem condições de desenvolver. Nesse período de decadência, João Severiano, irmão do primeiro presidente da República do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, viajou pelo interior do Brasil. Tudo foi parar neste livro, guardado até hoje por seu Zeferino Profeta da Cruz. Para ele, um dos trechos é marcante. João Severiano queria conhecer o bisavô, um professor. Estava dando aula numa escola de Vila Bela. Então presentemente em a cidade uma única escola de meninos, que só tinha de meninos. De mulher não sei, não fazia, né? Não sei porquê. Que no dia de nossa chegada, ao visitá-lo, tinha em aula 51 alunos. Tinha 51 alunos. Faltando ainda 8. Faltava 8, de acordo com o professor, né? Segundo informou-nos o professor senhor João Carneiro, o que não deixa de ser uma bonita proporção para a população da cidade. Está escrito Vila Bela, ó. Aqui está escrito, né? Que aquilo está escrito cidade de Mato Grosso, né? Cidade de Mato Grosso nesse, mas aquilo está escrito Vila Bela. Ele está mostrando que a reportagem é de Vila Bela, né? O livro consegue mexer ainda mais com a emoção do seu Zeferino. O avô dele é citado na obra. O meu avô era finado Zeferino, que tem nesse livro aqui também, nesse outro livro ali. Ele, finado Zeferino, ainda era fere, era militar também do quartel. E aí até tem no mapa de Mato Grosso, Fazenda do Zeferino. Está bem pertinho de Vila Bela, ainda tem mapa. Se você procurar lá em Cuiabá, você encontra. Eu tenho um mapa aqui também, vou te mostrar. Do Zeferino. Zeferino era seu parente. Era meu parente. Eu chamo Zeferino Neto. Eu chamo Zeferino Neto, porque eu sou neto dele. Negro. Devia ter uma misturinha de índio, de alguma coisa, né? Porque o povo de Vila Bela também foi misturando um pouquinho assim, não muito, não com os brancos, né? Mas era com os índios, com os bolivianos, com... Vinha, às vezes parecia algum perdido aí também, já arrumava jeito de ficar por aqui mesmo. Você chegou de conhecer esse avô? Meu avô conheci, mas estava bem velhinho, já estava quase 100 anos. Mesmo deixados praticamente à própria sorte e com poucos recursos, os escravos encontraram formas de sobreviver na vila. Não só mantiveram suas raízes expressadas pelas danças do Congo e do chorado, bem como a tradição religiosa.
a religiosidade aqui foi Rolim de Moura, né? Que eles eram católicos, então por isso até que deu o nome de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então, a partir daí, eles foram embora, Vila Bela ficou abandonada, mas os negros, os índios que ficaram aqui, continuou. Então, nós somos guerreiros, porque nós continuamos essa festa do São Benedito e do Divino Espírito Santo e das Três Pessoas, até hoje, tem mais de 200 anos. A festança, como é chamada, engloba cultura e religião. Mexe com toda a cidade. Devotos se reúnem nas casas para fazerem orações. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dona Astrogilda de França acompanha as celebrações desde quando ainda era criança. Ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Desde meus antigos passados, né? Nós continuamos a mesma coisa. Eles faziam essa reza em casa, no santo, e aí deixou de lembrança para os filhos, para os herdeiros. Até hoje continuamos rezando, né? Nessa estância. A festança é anunciada de um jeito bem particular em Vila Bela. Começa exatamente à meia-noite e avança madrugada dentro. Os festeiros vão de casa em casa ao som do batuque. Entram, dançam e ganham presentes. Geralmente é o canjinjim, bebida típica. E assim vão mantendo a animação. Foram horas batendo de porta em porta. Também bateu o cansaço. E para ter esse pique, só uma explicação. Cada casa que a gente chega, a gente é recebido por festeiro, que é muito popular, né? A gente recebe por festeiro. E os festeiros da canjinjim e outras coisas para a gente continuar a festa, bebendo e se divertindo. Senão, se não for canjinjim, a gente não tem como se divertir, né? Mas chega no final também animadão. Chega no final já é animadão já, né? E da meia-noite até às 7 horas da manhã animado. O canjinjim é uma bebida centenária. Teria sido inventada pelos escravos. É muito antiga, desde 1800 e poucos já fabricava canjinjim aqui. Mas diz a história que não era para qualquer um, não, né? Não, era os dançantes, o pessoal da dança do Congo, que tomava o canjinjim. Fazia para o pessoal da dança do Congo. Os festeiros faziam para doar para o pessoal da dança do Congo, que dançava 3, 4 dias sobre a bebida. E aí a bebida dava energia. E dava energia para eles aguentarem. Porque aquele tempo levantava madrugada para dançar. Dançava até 10 horas da noite, 8 horas da noite. Então, precisava de muita energia. Ele leva uma mistura de cachaça, erva, canela, cravo, gengibre e mel. Pode até ser considerado um licor e afrodisíaco. Eu não explico. A natureza que fala, né? Que quem toma sente um vigor enorme. É. Não sou eu que explico, é a natureza, né? Diz que namora, por exemplo assim, se uma pessoa normal namora uma vez por dia, um canjinjim... Vai 3, 4 vezes. Mas tem o outro, tem um que dá mais energia, o esquenta-xereca. Ah, é? Ele é um parente do canjinjim? É um parente do canjinjim. E por toda parte tem alguém vendendo canjinjim. Antigamente a bebida teria servido como moeda de troca entre os senhores e os
escravos. Chegou com os escravos que sabiam fabricar ele, né? E servia eles para os senhores, né? Para amenizar o sofrimento dos seus que estavam no tronco, né? Então ele colocava e servia as mulheres, servia ele para os senhores para amenizar esse sofrimento. E ele dançava com ele na cabeça, que aí também surgiu a dança do chorado, né? E lembra daquela turma que passou a noite inteira indo de casa em casa? Um sopão é oferecido a ela para se recuperar do cansaço. Aquela ajuda, principalmente para quem bebeu demais. Não, eu passei do limite. Passou? Passei. E agora? E agora eu vou acabar tomando esse caldo aqui, vou repousar, vou dar uma descansada, que a noite é de novo. Enquanto a cidade descansa, dá um tempo de reparar outro tipo de beleza em Vila Bela. O rio Guaporé corta a cidade. Ao longo dele, a natureza mostra seus encantos. Nessas águas escuras, seu Adão Sampaio tira o sustento da família e nem pensa em sair daqui. Por enquanto eu vou ficar, porque a gente pega pouco, na verdade. Mas se a gente pega 2, 3 por noite, quase de água, dá de sobreviver. Só que tem que trabalhar, né? Trabalhar. Outras águas também chamam a atenção. Lá longe, entre as montanhas, fica escondida a maior cachoeira de Mato Grosso, a Cachoeira do Jatobá. Para chegar até ela, são longos 3,5 km de subida. Nosso guia é o professor Justino de Almeida. Ele nasceu em Vila Bela e ocupa parte do tempo a explorar essas belezas escondidas. Um cenário diferente a ser contemplado em cada trecho do caminho. Os vales são rasgos caprichosamente feitos entre as montanhas. E o presente para os aventureiros é uma das cenas mais belas em nosso estado. A imponente cachoeira do Jatobá, exibindo seus mais de 250 metros de queda. Apesar de ser tão especial, o lugar ainda é pouco frequentado. Pelas marcas que foi feito na trilha, né? Há muitos dias o pessoal não vem aqui, né? Está muito abandonado, né? Acho que foi um dos primeiros que estavam iniciando aqui na região aqui do Jatobá. Um pedaço de paraíso que tem muito a oferecer. Percorrer toda essa distância, chegar até aqui e ver a cachoeira com seus mais de 250 metros, certamente é um privilégio. Mas a natureza consegue ser ainda mais surpreendente. Como, por exemplo, oferecer aos visitantes algumas piscinas, para que eles tomem banho. Isso ocorre porque, na seca, o nível do rio baixa e forma dezenas de piscinas ao longo do leito. Essa paisagem pode ser contemplada por pelo menos 6 meses durante o ano. Lembrança inesquecível para quem vem até aqui. É a primeira vez que eu venho, né? Já tinha escutado falar dela, já tinha visto imagens na internet, né? Em emissoras de TV. Mas assim, é a primeira vez que venho, né? E estou encantado com a beleza do lugar, né? Você vê na foto e vê aqui? A foto, ela tenta até retratar o lugar, mas assim, tem que conhecer realmente para ter certeza do que é o lugar, né? Da beleza que é o lugar, né? Voltaria mais vezes. A noite cai em Vila Bela e numa entre tantas casas antigas segue o repetido falatório embalado por um batuque ritmado. Sob muitas luas, os moradores ou guerreiros ensaiam a dança do Congo, um espetáculo à parte que há séculos atravessou o Oceano Atlântico. A cultura africana revivida em forma de arte. Estamos na véspera da apresentação. A ansiedade
é vencida pelo bom humor de quem se dispôs a honrar os antepassados. Amém, seu rei. Saí da minha casa, cheguei na esquina, uma grande confusão. E eu fui olhar onde tá Casão, hein? Muito bem, toma seu bastão segurado, capitão. Casão tá lá em São Sebastião, vai, viu? Se chega, né? Manda a puca, mas escapar, o quê? O silêncio do amanhecer é quebrado por um toque inconfundível. Vila... Elvis mantém viva a tradição na família. Já são 3 gerações. Aprendeu a melodia ainda quando o avô dele tocava a pesada peça fabricada em 1700. Hoje, as badaladas são um convite. Meu avô, que é meu pai, que eu considero Manuel Frazão de Almeida, ele sempre tocou sino, desde mais de 30 anos, né, à frente da festança, né. É um alerta falando que o Congo já saiu, né, em busca dos guerreiros e dos festeiros. O sol da manhã exibe o colorido inconfundível. Um desfile e um alerta. Hoje é o grande dia. Na principal praça da cidade foi montada uma tenda para receber os convidados. Os moradores vão se apertando, para não perderem nada. A dança do chorado entra em cena. As cantigas inocentes muitas vezes escondem um passado sombrio vivido por quem veio trazido à força para a Vila Bela. A dança do chorado surge quando as mulheres imploravam aos senhores para amenizar a dor do escravo que estivesse recebendo algum tipo de punição. O pedido de clemência, muitas vezes, era expressado por meio de uma notável habilidade, a de dançar com uma garrafa de canjinjim sobre a cabeça. A dança era a expressão do pedido e a bebida, a oferta. Por muito tempo, essa teria sido uma das formas de tratamento entre senhores e escravos. Aos homens ou guerreiros, coube a dança do Congo. Ela resgata o passado, origens, costumes de quando ainda viviam no continente africano. Dança, cantorias e conversas simplificam os séculos de história. Se for gente de festa, comanda a festa, mas de festa. E se for gente de guerra, grita guerra, mas de guerra, vai bom? Se guerra, mas põe, se chamar, põe.
difícil encontrar alguém que não fique encantado ao testemunhar tamanha fidelidade aos costumes. Uma devoção aos antepassados que sobrevive às mais variadas dificuldades. É uma expressão de gratidão e de manifestação do povo vilabelense. É uma dança que traz aquela vivência do povo do passado que se registrou, e assim nós gritamos com honra essa grande liberdade com o grito da dança do Congo. Alô? Tá ouvindo, pastor Antão? Os encantos de Vila Bela na fronteira do Brasil com a Bolívia. Não mais um grande centro, é verdade. Porém, grandiosa em seu povo, suas terras, em sua história. E como o tempo já tem mostrado, capaz de sobreviver. Afinal, uma riqueza muito grande ainda está por aqui. A gente não tem como imaginar muito o que será o futuro, né? Porque as coisas vêm transformando tudo. Tem que lutar. Mas eu creio que aqui ainda vai ser um celeiro. Nós já sentimos isso. Com o que vem acontecendo no mundo afora, Vila Bela é um ponto, parece que Deus reservou para descanso.